صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, dando continuidade à leitura da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós citamos que a história do mensageiro de Deus alaihi salatu wassalam a dividimos em três partes. A primeira parte, a época em que Nabi alaihi salatu wassalam viveu antes da profecia, ou seja, desde o seu nascimento até a profecia. A segunda parte, da profecia até a Hijra. A terceira parte, da Hijra até a sua morte alaihi salatu wassalam. Ainda sobre alguns acontecimentos que ocorreram antes da profecia, ainda quando o profeta alaihi salatu wassalam era criança. Todos nós sabemos que Nabi alaihi salatu wassalam nasceu órfão de pai. Nasceu órfão de pai, ou seja, o seu pai faleceu quando a sua mãe Amina estava grávida dele. E a sua mãe também morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Então a mãe do profeta alaihi salatu wassalam também morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Então ele é órfão de pai e de mãe. توفيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار حتى يزورهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة ودفنت بالأبواء. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته. A mãe dele levou o profeta alaihi salatu wassalam quando ele tinha 6 anos para visitar os seus tios da parte da mãe. Então ela os visitou em Medina, ou seja, então de Meca até Medina, um pouco mais de 400 quilômetros de distância. Ela visitou os parentes dela para eles conhecerem o filho dela. Quando ela retornou, no caminho de volta, ela faleceu e foi enterrada num lugar que chama Al-Abwa. Depois que ela morreu, quem foi o tutor dele? Quem foi o responsável por cuidar dele, por educá-lo? Jadduhu Abdul Muttalib, o seu tio Abdul Muttalib. فعاش في كفالته وكان يؤثره على أبنائه أي أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان جده مهيبا لا يجلس على فراشه أحد من أبنائه ويحاول مهابة له، وكان أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس على الفراش ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيهم، فيقف الأب الجد بجانبه ويرضى أن يبقى جالسا على فراشه. Abdul Muttalib era conhecido como uma pessoa de muito respeito na tribo de Quraysh. Até mesmo no local onde ele ficava, no local onde ele sentava para as pessoas visitá-lo, para que as pessoas o visitassem, ou dentro de sua casa, ninguém de seus próprios filhos sentavam com ele. Ou seja, os filhos de Abdul Muttalib, quem são? Os tios do profeta alaihi salatu wassalam. Os tios do profeta alaihi salatu wassalam, A'mam al-Nabi alaihi salatu wassalam, não sentavam do lado de Abdul Muttalib, o avô do profeta, por respeito a ele. Então o profeta alaihi salatu wassalam, na sua infância, sentava do lado dele e eles tentavam tirá-lo. Então Abdul Muttalib, o avô dele, dizia para eles o que? Deixem ele, o deixem, como se ele indicasse para eles, para os filhos dele, que são tios do profeta alaihi salatu wassalam, annahu yakunu lahu sha'nun 'azim. Deixem ele porque esse menino terá um grande futuro. Então ele, podemos dizer, ele deixava ele fazer o que não deixava outros fazerem. Ele dava para ele uma educação diferenciada. وكان جده يحبه حبا عظيما، وكان إذا أرسله في حاجة جاء بها، وذات يوم أرسله في طلب إبل فاحتبس عليه فطاف بالبيت وهو يرتجل يقول
Rabbi rudda rakibi Muhammadan ruddahu li wasna indi yada. Então, Abdul Muttalib se preocupava muito com o profeta alayhi salatu wassalam e dava uma educação diferenciada para ele, como a gente disse. Certo dia, quando ele enviou ele num serviço, ele enviava ele para fazer alguns serviços, por exemplo, para pastorear os camelos. E ele, certo dia, demorou. Então, a preocupação dele era tanta que ele citou essa poesia que nós citamos, onde ele se dirigia a Deus para que Deus trouxesse Muhammad de volta. Quando o menino voltou, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou, ele disse: Ya bunay, laqad hazintu alayka kal mar'ati huznan la yufariquni abada. Menino, eu tive uma tristeza que jamais pode se separar de mim, como a mulher, ela se entristece quando se separa do filho ou da filha dela. Então, vamos resumir e citar por que o profeta alayhi salatu wassalam nasceu órfão e também viveu órfão. Ou seja, já nasceu órfão de pai e a sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Dos motivos, das causas que os sábios e os historiadores citam nisso, حتى يكون عنده عليه الصلاة والسلام كمال القدرة وشمولها فهو أسوة لكل البشر, para que ele tenha o exemplo completo para toda a humanidade. Por quê? Porque o profeta alayhi salatu wassalam, sendo ele o último dos profetas, o selo da profecia, o último dos mensageiros, ele deve ter o exemplo completo e absoluto, ou seja, ele é exemplo para toda a humanidade, para todos os humanos, para todo o universo. Então acontece com ele tudo o que pode acontecer na vida humana com alguém. Ele viveu órfão. Ele, por exemplo, antes do fim da vida dele, viu vários de seus parentes morrerem, perdeu a sua esposa, perdeu os seus filhos em vida. Apenas Fátima radiyallahu anha morreu depois dele. Então, esses são episódios na vida dele que o fazem ter sofrido todos os tipos de sofrimento, alayhi salatu wassalam. E até mesmo todos os aspectos da vida humana ele viveu. Por exemplo, viveu pobre e teve necessidade, viveu rico e teve posse, ele liderou, governou também. No início de sua vida ele não teve isso, e assim por diante. Ele teve todos os aspectos da vida humana. Por isso até mesmo a biografia dele, alayhi salatu wassalam, é completa em todos os seus aspectos, em todas as fases da vida dele, alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Coran, citou o assunto dele ser órfão. Allah azza wa jalla disse em Surat al-Duha: Alam yajidka yatiman fa'awa. Deus não te encontrou órfão ou te tornou órfão, fa'awa, ou seja, e ele que te abraçou ou te deu refúgio, ele que cuidou de você. Por exemplo, alguém pode dizer sobre a profecia: olha, ele herdou a profecia porque os pais dele também tinham algo do gênero e ele aprendeu deles. Não, Allah azza wa jalla o fez nascer sem pai, e o vô dele morreu quando ele tinha 8 anos. Mesmo o vô dele sendo o tutor dele, ele logo morreu aos 8 anos. Abu Talib, que é o tio dele, que cuidou dele depois do vô, morreu quando o profeta alayhi salatu wassalam já era adulto e tinha cerca de 53 anos. E ele o apoiava, mas ele não acreditou na profecia dele. Ou seja, ele o apoiou por ser o tio dele e por ver que o filho dele, no caso o sobrinho dele, era verdadeiro, e ele protegia ele. E subhanallah, é uma também das causas que Allah azza wa jalla criou na vida do profeta alayhi salatu wassalam, para que ele tivesse alguém que protegesse ele em certas circunstâncias. Se Abu Talib, por exemplo, fosse muçulmano, ele não ia poder cuidar dele, protegê-lo dos ataques dos idólatras contra ele, quando eles os atacavam, quando eles atacavam o profeta alayhi salatu wassalam. Então são todas circunstâncias que Allah azza wa jalla criou na vida dele. Então a profecia ele herdou de alguém? Não.
O pai dele teve condições de ensiná-lo isso? Não, ele já nasceu órfão. O vô dele ensinou isso para ele? Não. E Deus disse para ele: Deus é que te deu refúgio, Deus é que educou você. Então ele não herdou isso. Ele não herdou, por exemplo, a liderança. Ele conquistou a liderança. Ele não herdou, por exemplo, um reino que existia dos pais dele e ele herdou isso. Ou, por exemplo, os pais dele perderam o reino e ele acabou recuperando. Não. Por exemplo, até mesmo a gente já citou sobre Herakl, quando ele perguntou para um dos Quraishitas, que era Abu Sufyan, que se tornou muçulmano. Depois dele ter esse episódio, ele se tornou muçulmano. Nesse episódio ele não era muçulmano. O imperador cristão perguntou para ele: tem algum dos pais dele que era rei? Porque agora ele está testando Abu Sufyan. Escuta, vocês não creem nele, agora eu quero saber se o que ele diz sobre a profecia é verdade, se ele é profeta mesmo. Uma das 10 perguntas que ele fez, ele disse: alguém dos pais dele era rei? Ele disse não. Então Herakl disse: então ele diz a verdade, porque se algum dos pais dele era rei, a gente podia dizer é alguém que veio recuperar o reino dos seus pais, dos seus ancestrais. Também, em resumo, entre as causas, os motivos, as lições do profeta alayhi salatu wassalam ter sido órfão, dizem em língua árabe: an yansha'a salban qawiyan ba'idan 'an at-taraf wad-da'a. Para que isso aconteceu? Então, Deus preparou ele para a profecia. Citamos alguns milagres, algumas providências divinas. Até mesmo nisso que não é milagre, também Allah Azza wa Jalla prepara o profeta alayhi salatu wassalam para a profecia. A profecia é uma grande missão e é a missão mais importante no mundo, mais importante no universo inteiro. Então, Deus vai prepará-lo desde a sua infância também. O que acontece? Ele foi órfão para que ele cresça, para que ele seja criado com solidez, com rigidez, com força. An yansha'a salban qawiyan ba'idan 'an at-taraf, e longe, distante da luxúria, do luxo e do conforto. Nabi alayhi salatu wassalam não viveu conforto na sua infância, não viveu conforto na sua juventude. Aí depois a gente vai ler sobre o que ele fez durante a sua juventude. Qual foi a primeira profissão dele? Ele foi pastor de ovelhas e falou sobre isso. A gente vê depois, inshallah ta'ala. Tem uma frase aqui que a gente deve lembrar e também saber que isso que o profeta alayhi salatu wassalam é um exemplo para a gente, e o sofrimento que ele teve é um sofrimento que foi uma lição para todos os humanos, para todos aqueles que ouvem sobre a biografia dele. Dizem assim na língua árabe: al-minhatu ta'ti ba'da al-mihna. Al-minhatu ta'ti ba'da al-mihna. É um jogo de palavras. Al-mihna significa o sofrimento, né? Al-minha, o nun antes do ha, significa a concessão, você ganhar, você conquistar. Então é o seguinte: a conquista vem depois do sofrimento. O Nabi alayhi salatu wassalam viveu uma vida sofrida e conquistou depois de sofrer. Assim também a gente, quando tem um sofrimento na vida, quando a gente vê que as coisas não são fáceis, a gente deve lembrar disso. E isso faz você agradecer a Allah Azza wa Jal, e faz também, até mesmo na hora do sofrimento, na hora do infortúnio, você ter força. Você tem um exemplo do profeta alayhi salatu wassalam, e você sabe que o sofrimento vem para lapidar você, para refinar. Não é que Deus quer castigar a pessoa, quer punir a pessoa, é um refinamento. Então o Nabi alayhi salatu wassalam, essa é a lição, uma das lições da orfandade dele ser órfão. Allah Azza wa Jal refinou ele desde a sua infância. E aí até mesmo para nós, na nossa vida, no dia a dia, em tudo que a gente sofre, pode ser problema financeiro,
pode ser problema de saúde, pode ser problema com os filhos. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair." Incrível é a situação do crente. A situação do crente, toda a situação dele, khair, é para o bem. O que disse depois? "In asabahu dharra, sabara fakana khayran lah." Se acontece um sofrimento, um infortúnio, uma desgraça, uma coisa ruim, isso é bom para ele. Por quê? Porque ele tem paciência e vai ser bom para ele. E se ocorre para ele uma coisa boa, wa in asabahu sarra shakara fakana khayran lah. E se acontecer para ele uma coisa boa, ele vai agradecer, e isso vai ser bom para ele. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Isso não é bom senão para o crente. As pessoas hoje têm depressão, têm problemas de saúde por causa daquilo que acabam de esperar e não acontece. Eu tenho tal esperança, eu tenho tal desejo e eu não conquisto isso. Isso não acontece. A pessoa tem que ter paciência, tem que saber que o sofrimento é para a sua purificação, para o seu refino. Assim foi a vida do profeta alayhi salatu wassalam. E aí quando acontece a coisa boa, a pessoa tem riqueza, e tem gente que é rica, tem riqueza e tem tudo de bom, parece que espera a felicidade em outro aspecto da vida, entra em depressão. Onde está o agradecimento? Então quando há infortúnio, há sofrimento, você tem paciência. Quando há felicidade, há aquilo de bom que você espera, tem que ter agradecimento. Então devemos lembrar disso, temos isso no exemplo da vida do profeta alayhi salatu wassalam. Então falamos sobre a vida do profeta alayhi salatu wassalam. Quando criança, ele nasceu órfão de pai e foi órfão de mãe quando ele tinha 6 anos, quando a sua mãe morreu, e viveu sendo educado e criado sob a tutela de seu avô chamado Abdul Muttalib. Abdul Muttalib faleceu quando ele tinha 8 anos. Então ele ficou sob a tutela de seu tio Abu Talib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.